Esse tema, características do homem de bem, ele se encontra no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 12º, cujo título é esse, Características do homem de bem. E aqui, Kardec, ele inicia fazendo uma pergunta. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Aqui a gente pode começar a pensar algumas coisas. Primeiro, Kardec ele coloca o título como características do homem de bem. Repare, ele não coloca características de um ser puro, ele não coloca características de um ser perfeito. Ele nos traz no nosso nível de evolução. Ou seja, ele quer saber da espiritualidade, como é que nós, que estamos no nível evolutivo que nós nos encontramos no planeta Terra, podemos efetivamente nos melhorar. Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor comigo? Quais são as características que traduzem essa melhoria interior? Porque no preparo que a Michele leu, nos é dito que determinados valores que nós colocamos como sendo importantes, dinheiro, posição social, bens, tudo isso representa muitas vezes somente um aumento da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque a gente tem dificuldade ainda de aproveitar os bens materiais que Deus nos fornece como um sublime aprendizado, e nós utilizamos esses bens materiais para proveito próprio, ao invés de utilizar ele como benditas doações que podemos fazer ao próximo como a nós mesmos, para que se desdobrem em benefícios para uma coletividade. A gente ainda não consegue aproveitar os bens materiais de uma forma consciente, lúcida, espiritualmente falando. E aí, Kardec aborda justamente qual o aspecto nesse capítulo. É o aspecto moral, que é o aspecto mais importante dentro da doutrina cristã. É nós estarmos abordando a nossa moral, a moral cristã, que nos fala de um encontro de nós mesmos com os nossos limites, com as nossas barreiras, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas e nossas insuficiências. Afinal de contas, quando nós encarnamos com um objetivo. O objetivo é de evoluirmos, o objetivo é de nos aperfeiçoarmos. Só que a gente acha que a gente vai vir para esse mundo aqui e vai viver como se estivesse num passeio, numa ilha da fantasia, num turismo. Eu vou me divertir, eu vou passear, eu estou nesse mundo para aproveitar o que ele tem de melhor para me oferecer. Isso é uma ilusão que nós criamos nessa sociedade, é um equívoco, é uma cegueira espiritual do que nós realmente estamos aqui para realizar. Quando nós temos um exemplo, vamos pegar a escola, quando o aluno vai para a escola, ele vai com o objetivo de aprender uma série de matérias, adquirir conhecimento formal dentro daquela escola, manter um relacionamento cristão, afetivo, amoroso, aprender a respeitar o próximo e a si mesmo dentro desses relacionamentos, ou seja, é uma riqueza enorme dentro daquela escola. Aí vamos dizer que esse aluno ele tem uma facilidade muito grande no aprendizado na matéria de biologia. É fácil, ele aprende com grande facilidade, memoriza, entende, assimila bem os conceitos da biologia. Mas aí quando vai para a matemática, aquela dificuldade. A matemática se transforma numa coisa, num monstro de aprendizado, uma dificuldade enorme. O
professor faz o quê? Ele disse, não, você só vai estudar biologia, deixa a matemática para lá que isso não serve para nada, segue só com a biologia, que é onde você tem facilidade. Não. Por quê? Porque a matemática, apesar da dificuldade que muitos têm e outros não têm, ela é fundamental na nossa existência. Senão ela não existiria. Deus não teria criado a matemática. Bom, dito isso, a gente vai observar que o professor vai ter que dar mais ênfase e um trabalho maior com o aluno na matemática. E o aluno, por sua vez, vai ter que se empenhar mais o quê? No estudo da matemática. Então, se eu tenho uma prova de biologia e de matemática, eu tenho dificuldade em matemática, eu vou ter que estudar muito mais matemática do que biologia, porque a biologia eu flui bem, eu entendo bem, eu assimilo bem, vai fácil. A matemática eu vou precisar de mais tempo, mais dedicação, mais horas, né? Ali, repetindo, aprendendo, tirando dúvidas. A encarnação é a mesma coisa. Quando a gente encarna, a gente traz uma bagagem espiritual de coisas que nós já conquistamos, coisas que nós já avançamos, coisas que nós já temos facilidade em lidar. E outras tantas, e que são muitas, e que é a maior parte, que nós precisamos trabalhar, disciplinar arduamente como um aluno que tem dificuldade em matemática. Aí olha qual é a nossa compreensão quando a gente encarna, a nossa imaturidade ainda espiritual. A gente encarna, acredita que esse mundo aqui é um passeio, é turístico, que nós merecemos as facilidades do mundo, nós merecemos uma série de coisas, só que esquecemos o real sentido de estarmos aqui. E somos muitas vezes colocados em lugares que a gente não entende por que eu tenho que passar por aquelas situações tão complicadas, tão difíceis, com tantos obstáculos, e a gente diz até pedras no caminho. Mas não é pedra, é a matemática. É quando Deus nos coloca como um grande educador, um pai, num local e diz assim, aqui que você precisa ficar, porque a sua deficiência, a sua dificuldade está nesta área aqui. Você é um ser egoísta, você só pensa em você, você só quer tudo para você, você acha que você é o centro de tudo, como todos nós achamos. A gente vem para cá e a gente acha que é o centro de tudo. Eu sou o centro de tudo, eu sou a pessoa mais importante, tudo para mim, eu. E aí com isso, a gente aumenta o nosso ego, a gente envaidece o nosso ego, como se isso aí fosse uma coisa boa, a gente só vai adoecendo. Aí Deus diz assim, não, isso precisa ser corrigido, não está no caminho bom, vamos corrigir isso. Aí nos coloca em situações para que nós trabalhemos aonde está insuficiente, deficitário. E aí é lógico que a gente vai ter dificuldade. A gente não vai ter facilidade com aquilo. A gente acha que vai ter uma vida, a gente queria ter uma vida tranquila, calma, a gente fica, meu Deus, que a minha vida fique calma, tranquila. Não dá para ficar calmo, tranquilo. A gente é que precisa entender qual é a experiência e nos prepararmos, nos tranquilizarmos para enfrentá-la. Só que a gente fica ansioso, angustiado, nervoso, agitado, medroso, inseguro para enfrentar a prova. Aí a gente adoece com isso, e adoece o outro, e adoece o próximo. A espiritualidade nos fala que nós precisamos ter calma e tranquilidade para enfrentarmos a nossa existência. Sem críticas, sem censuras, sem reclamações, sem queixumes. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou a sermos pacíficos conosco, a nos pacificarmos. Porque à medida que nós nos pacificamos, nós conseguimos pacificar o mundo, o outro. Mas essa paz, ela precisa nascer dentro de mim. E para que eu possa ter tranquilidade e paz, eu preciso entender que eu estou no local certo, no momento certo, com as pessoas certas e com tudo que eu preciso estar.
Se eu aceito isso, eu já andei um bom caminho. Se eu não me revolto contra a condição que eu estou neste mundo, eu já me tranquilizo e já caminhei bastante. Aí eu vou precisar agora vivenciar a experiência. Eu vou utilizar um exemplo aqui, que é muito comum hoje em dia, que muitas pessoas aqui devem viver em suas casas, ou se não estão vivendo, conhecem pessoas que estão vivendo, que a gente vive atualmente uma quantidade enorme de seres humanos com quadros de demência. Uma quantidade enorme de seres humanos com uma coisa chamada demência. Seja de Alzheimer, seja causada por Parkinson, seja de Lewy, seja qual for a demência, porque tem uma classificação enorme, não importa. O fato é o quadro de demência, é um quadro em que o cérebro ele sofre uma fragmentação, como se fosse um grande quebra-cabeça. Todo montadinho é o nosso cérebro, com as suas conexões, que você olha o quebra-cabeça e diz, que coisa linda isso aqui, olha, dá pra gente ver tudo. É o cérebro funcionando, você entende cada pedacinho dele, é o nosso cérebro. De repente, você chega no quebra-cabeça e faz assim, você começa a soltar as peças do quebra-cabeça e outras estão unidas. Nesse momento que você começa a soltar aquelas peças, elas perdem a conexão. Quando você vai olhar o seu quebra-cabeça, você olha, mas o que tinha aqui, hein? Era uma casa? Era uma árvore? Eu não consigo ver, porque as peças estão soltas. Você só consegue entender se elas se unirem. No processo de demência há essa fragmentação, o cérebro se fragmenta, ele vai degenerando, ele vai se destruindo e perde a conexão com as partes. Nilton, mas a pessoa às vezes ela consegue entender, lembrar coisas do passado, tem hora que ela entende muito bem o que eu falo. Sim, porque ele não fragmenta de uma forma total de uma vez só, eu não chego ali e solto as peças todas. Não é assim. O processo de demência ele é gradativo. Você vai soltando as peças lenta, gradativamente, semanas, meses, anos isso vai acontecendo e a pessoa vai perdendo o processo de memorização, de atenção, de concentração, de relação com o meio em que ela vive. E aí nós vamos assistir o quadro demencial que outros seres humanos vão atravessando. Bom, aí a gente pensa, poxa, para que o corpo, repara gente, isso é um processo no corpo, carnal. É o espírito? Não, é um processo no corpo carnal que está acontecendo. O espírito não está conseguindo mais o quê? Expressar o que ele precisa expressar, porque aquele corpo, aquele intermediário está funcionando mal. Aí vamos começar a pensar por que Deus determinaria isso numa pessoa como nós, para que a gente passasse por esse tipo de situação. Vamos pensar. Aí a gente vai tentar voltar lá para trás. Veja, gente, são coisas que isso não é formado pela ciência, essa ideia que eu vou passar, são posicionamentos que eu tenho sobre isso à medida que eu lido, que eu trabalho, eu fico pensando sobre essas coisas. Então você imagina, se eu, por exemplo, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência, né? Lido com as pessoas, sou prepotente, piso nas pessoas, só mando, as pessoas têm que fazer o que eu mando, eu piso, eu dou ordem, elas têm que fazer o que eu determino. Aí de repente, meu cérebro começa a se fragmentar, se quebrar, e aí eu já não tenho mais domínio sobre a minha vida. Não tenho mais. O meu espírito prepotente, autoritário, egoísta, vaidoso, orgulhoso, não consegue mais se expressar através daquele corpo, porque o corpo não está mais saudável. Olha a educação do Pai. Limita o corpo para ver se o espírito aprende. E aí, o corpo limitado vai precisar de quê?
O que a gente assiste quando a pessoa tem demência? Ela vai ficando cada vez mais dependente dos outros. Eu preciso do outro para me alimentar, eu preciso do outro para me dar banho, eu preciso do outro para trocar a minha roupa, eu preciso do outro para me higienizar. Eu não faço mais nada sozinho, sem o outro. Eu que pisava, eu que mandava, eu que dava ordem. Eu agora tenho que me render ao cuidado do próximo. E quem é esse próximo? Aí começa a questão. Porque veja, uma vivência desse espírito em que fragmenta o seu cérebro e ele não consegue mais expressar. Olha só, gente. Precisou esse espírito ser preso numa prisão com jaula, né, com grades e tudo? Não precisou. Num corpo desse nós já estamos vivenciando uma situação de prisão, de detenção, de limitação. É uma coisa muito séria, a gente precisa ter atenção a isso aí. É uma coisa muito séria, a gente não se dá conta dessas coisas que estão acontecendo à nossa volta. E que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o nosso planejamento reencarnatório, se a gente vai ter que atravessar alguma situação dessa mais adiante. Eu não sei. Alguém sabe? Ninguém sabe se a gente vai passar por uma situação dessa. A gente pede a Deus para que a gente não passe por isso. A gente pede a Deus, pelo amor de Deus, não passe por uma situação, meu Deus do céu, mas eu não sei se isso vai ser importante para mim. Então eu preciso me entregar a Deus acima de todas as coisas. Jesus nos disse, amar ao Pai acima de todas as coisas, se entregar a Ele, porque Ele é o nosso Pai, que nos criou, que sabe o melhor caminho para cada um de nós. Então a gente precisa se entregar a Deus. Isso é básico para que a gente se transforme nesse indivíduo de bem. Aí eu desenvolvo uma demência, passo a depender do próximo. E quem vai ser esse próximo? Se eu tiver família, vou depender da família. Aí eu vou depender se as pessoas da minha família querem ou não cuidar de mim. Se não quiserem cuidar de mim, eu terei cuidadores, que são pessoas, entre aspas, estranhas a mim, que terão que estar ali cuidando de mim. Se eu não for cuidado pelos cuidadores nem pela família, sou colocado em uma casa de repouso para ser cuidado por outras pessoas que eu não conheço, pelo menos ali naquele momento. Você vê a rede que vai se entrelaçando e as possibilidades que Deus fornece para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente lide com essas situações. Então, se eu estou com um filho ou uma filha, uma vez uma filha falou para mim, minha mãe está com demência e a minha relação com ela sempre foi muito ruim. E eu não sei agora como é que eu vou fazer isso. Nunca fui próxima da minha mãe. Eu falei para ela, experimenta. Vê como é que vai acontecer isso. Dá uma chance a você e a ela para vocês vivenciarem isso daí. De repente, vocês vinham fazendo alguma coisa repetidas vezes que não estava boa, de repente Deus agora colocou uma situação diferente. Experimenta e vê o que acontece. Mas abra seu coração, porque provavelmente as coisas não estão acontecendo ao acaso e tem um sentido. Fiquei sem vê-la há muito tempo, passaram-se uns 2, 3 anos, ela voltou a estar comigo. Aí ela virou e falou que ao longo daqueles 2 anos foi um grande aprendizado para ela. Ela tinha no início uma dificuldade enorme de lidar com a mãe, mas à medida que o tempo passou, ela disse que ela ia rezando, pedindo a Deus para que desse forças a ela para continuar aquilo, e aí ela foi desenvolvendo. Você vê, aí a gente diz, desenvolve o carinho, o afeto. Ela desenvolveu o afeto, o carinho, ela desbloqueou aquilo dentro dela. E ela passou a acolher a mãe de uma forma que foi linda a forma que ela acolheu a mãe. Ou seja, foi uma experiência que Deus forneceu a ela. De quê? De paciência, de reconciliação, de amor, de entendimento, de paz. Agora, isso acontece com todos nós? Não, óbvio que não. Óbvio que não. A experiência ela é individual. Deus espera que a gente se utilize das leis divinas, e aqui a espiritualidade
nos fala que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Esse é o homem de bem, que pega a lei divina e a pratica na sua maior pureza. Nós já atingimos isso? Nós estamos longe disso, mas nós precisamos ter um norte. E essa lei nos dá um norte. E a gente precisa a todo momento estar pensando sobre isso. Presta atenção, na hora que eu vou cuidar de uma pessoa com demência, uma das coisas que eu mais preciso ter, primeiro, é amor dentro do meu coração. Porque se eu não tiver amor no meu coração, as coisas não vão andar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é desenvolver uma paciência imensa para você lidar com uma pessoa que está desenvolvendo um quadro demencial. Sabe por quê? Primeiro que ela vai te perguntar a mesma coisa um monte de vezes. E aí você vai ter que repetir um monte de vezes. E nós temos pouca paciência com isso. Daqui a pouco a gente começa a ficar irritado, perde a paciência, e a vivência não é perder a paciência, é justamente desenvolver a paciência. Você vê, é um ponto fraco que muitos de nós temos, cuidadores de outras pessoas, que lidamos com pessoas em nossas casas, que lidamos com idosos, que têm dificuldade de ouvir, de enxergar, de andar. Muitas vezes o idoso está com aquela dificuldade, está andando devagarinho, o que muitos de nós vai dizer? Segura e vamos andar. É a nossa impaciência diante da limitação do outro. Mas amanhã ou depois é a gente que vai estar naquela situação. Será que a gente vai querer ser tratado desse jeito? Jesus já tinha nos ensinado sobre isso. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Não é isso? Imagina eu lá com 90 e tantos anos, alguém me pegando pelo braço, me empurrando, me levando. O que vai acontecer, gente? Isso vai ser bom? Não, não vai ser bom. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Senão a gente vai deixando com que a nossa impaciência, a nossa irritação, a nossa falta de solidariedade, de fraternidade, de humanidade se afaste da gente. E o que mais a gente assiste hoje na nossa sociedade é a perda da humanidade. O ser humano está cada vez ficando brutal, cruel, bestial, deixando vir à tona o pior de dentro de si mesmo, quando ele deveria deixar isso daí ser transformado em emoções e sentimentos melhores. É isso que nós estamos aqui. Não é para a gente deixar a nossa fúria, a nossa crueldade vir à tona e deixar ela vir e a gente ter um comportamento desse jeito. Não. É a gente entender que nós temos isso dentro de nós, mas nós precisamos transformar isso em algo melhor. Jesus nos ensinou isso. Em nenhum momento ele foi violento, cruel com ninguém. Pelo contrário, Jesus nunca atuou desse jeito. Jesus sempre nos disse para sermos indulgentes. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele falou isso. Que queriam apedrejar a mulher que tinha cometido o adultério, e ele falou isso. Qual de nós aqui nunca errou? Qual de nós aqui nunca perdeu o caminho? Se eu errei, se eu perdi o caminho, se eu falhei, o que eu espero que as outras pessoas façam comigo? Entendam que eu sou imperfeito. Entendam que tem momentos que eu vou errar, que eu vou falhar, que eu não vou acertar as coisas. Eu espero que as pessoas compreendam isso. Então, se eu espero que o outro compreenda, quando o outro errar, quando o outro falhar, o que ele espera de mim? Que eu seja indulgente com ele. Que eu entenda que eu sou igual a ele e que eu não tenho esse direito todo de criticar, censurar, julgar, e pior que nós temos, a gente pune. A gente pune como se a gente tivesse todo o direito de fazer essa punição com o outro. Isso está muito distante do que a espiritualidade nos fala desse homem de bem. Ela diz: se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou,
perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Você vê como isso é uma coisa tão difícil da gente alcançar atualmente, mas nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá. Essa é a boa notícia, porque nós estamos a caminho nós estamos aqui numa jornada. Nós estamos numa jornada. Isso é um pedaço do nosso caminho. Nós estamos a caminho. A questão é que a gente pode acelerar mais esse caminho, a gente pode andar mais rápido para chegar até a pureza nossa. Ou a gente pode andar como uma tartaruga, lentamente. Cabe a nós decidirmos sobre isso. Mas a caminhada não é simples. O apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que muitas vezes a gente repete, pela grande transformação que ele sofreu durante a caminhada dele encarnado. Saiu daquela condição que ele torturava, matava os cristãos, até uma condição que ele virou a própria existência para um outro caminho cristão. Modificou-se numa encarnação. E ele diz que uma das coisas mais difíceis para nós é o quê? Ele dizia, fazer o bem. Fazer o bem é uma das coisas que a gente tem a maior dificuldade. Porque na hora que a gente pensa em fazer o bem, muitas vezes a gente faz o mal. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. O que é isso? Quantas vezes a gente não para e diz assim, gente, para que eu fui falar isso? Para que eu fui dizer isso para aquela pessoa? Eu não devia de ter dito isso para ela. Fui dizer uma palavra dessa, fui falar aquilo para ela naquele momento, não era para ter falado isso, mas por que eu falei isso? Aí a gente tem uma atitude, um comportamento que não era para ter, a gente, nossa, não era bem esse o caminho, errei aí, o troço não era esse, acabei fazendo uma coisa que não era para fazer, porque a nossa consciência, ela acende uma luz dentro da gente e nos alerta que aquilo que a gente disse, aquilo que a gente agiu não está correto. Isso está dentro da gente, está lá dentro. A luz acende, a gente pode até não querer ver, ouvir nem perceber, mas ela acende. Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente percebe essa luz acendendo. E a gente sabe uma das coisas que mexem muito com a gente é a doutrina espírita. A doutrina, ela é assim, ela é esclarecedora, ela traz uma transparência, ela levanta para a gente a verdade, mas ela não nos obriga. Mas à medida que você conhece, mais responsabilidade você assume. Olha só a situação. Então eu tomo consciência, eu começo a conhecer tudo isso, aquilo vai me trazendo mais lucidez, mas ao mesmo tempo eu me torno mais responsável. Eu não posso dizer depois que eu desencarno, eu não sabia. Eu não sabia que esse meu ato, isso que eu ia dizer, tinha consequências. Essas consequências, puxa, eu não sabia disso, me desculpe. Não vai poder mais. Com a doutrina, a gente que está aqui procurando se esclarecer, a gente não vai poder mais dar essa desculpa. Não vai ter como. Por isso, muita da dificuldade que muitas pessoas têm de estarem próximas à doutrina. Porque isso é esclarecedor. Isso nos lança adiante, mas também faz com que a gente assuma uma responsabilidade nossa. Aqui eu não jogo mais a culpa da minha vida para o outro. Aqui eu não jogo a dificuldade no outro. Aqui eu não jogo o meu fracasso na vida, no próximo, seja lá onde for. Aqui ela nos esclarece que nós somos os responsáveis pela própria existência, pelos fracassos e pelos sucessos. Acabou. Simples. Não tem como dizer, é fulano, ciclano, é minha mãe, meu pai, meu avô. Não, é fulano, não, aquilo vem lá de trás, eles são os culpados disso, você me criou desse jeito, você me criou daquilo. Calma. Isso tem limite. Você não tem o seu livre-arbítrio, você não tem suas escolhas, você não pode, depois de um determinado momento, fazer escolhas, ir por um caminho ou outro. Lógico que pode. Deus nos deu o livre-arbítrio.
a não ser aqueles seres que encarnam em corpos que são totalmente dependentes, não tem mesmo essa independência de escolha, mas aí é um planejamento encarnatório daquele ser, é específico, não é para todos. A maior parte de nós estamos aqui, a gente pode escolher para onde a gente quer, não é? São escolhas que nós fazemos nesse momento. Então é importante que a gente entenda a dimensão da nossa evolução. É importante que a gente entenda para onde isso vai. Não tem limite. É importante a gente perceber que é um infinito que nós temos diante da gente. E que nós não somos decisivamente o centro do mundo. Nós somos importantes? Somos. Porque nós somos criados por Deus. Mas cada um de nós tem a sua importância. E a gente precisa entender o papel nosso dentro do universo. Para que a gente entenda a nossa importância, mas compreenda também a importância do outro e que a gente viva de uma forma agregada, unida, em benefício nosso, do próximo e de tudo. Porque no momento que a gente se isola no nosso egoísmo e o orgulho não nos deixa ver que o outro também é uma pessoa boa, é uma pessoa capaz, que tem habilidades, o nosso orgulho não deixa que a gente enxergue isso, a gente se isola, a gente se afasta, a gente se anestesia para a vida e para o outro. A gente entra em quadros de depressão, a gente se angustia, a gente começa a ficar frio. E aí é lógico que a gente adoece. Adoece o corpo, adoece os sentimentos, adoece o espírito. Como no paciente demenciado que eu estava comentando aqui, tudo que aquele corpo está passando vai se refletir no espírito. Tudo que aquele corpo está passando com demência está se refletindo no espírito dele. Por quê? Ele, enquanto espírito, não consegue expressar o que ele quer através do corpo. Então ele assiste à limitação dele e aquilo reflete sobre o espírito dele. Ele vai ter que lidar com aquilo. Quando ele desencarnar, ele vai ver tudo o que aconteceu ali e vai ter que parar para uma reflexão profunda do que ele passou. É essa a ideia que nós vivemos aqui. Agora, muitos de nós não aproveitamos, né? O grosso não aproveita a própria encarnação aqui. Aí é um problema, que a gente desencarna e não aproveita o que a gente tinha que vivenciar aqui. Não aprende a matemática, né, que precisa ser aprendida. Vai a vida toda, chega no final, não deu para aprender, vai repetir ano. Aí vai ter que repetir o ano, por quê? Precisa aprender a lição, precisa entender a lição, precisa fazer a continha de matemática para dar certo, para que a gente possa passar por uma nova etapa. Se a gente não souber fazer divisão, soma, subtração, multiplicação, não vai dar certo. Chega no final, ó, não deu certo, volta, vamos ver se você aprende de uma outra forma. É assim que vai se processando o nosso processo todo de aprendizado, de evolução. E a doutrina nos esclarece. E Kardec mais ainda, quando ele questiona isso tudo, e aí ele fala ainda, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa e sacrifica seus interesses à justiça. O homem de bem, ele presta a caridade, como a gente já conversou aqui, ele faz o bem por fazer o bem. Nós fazemos o bem esperando que alguém reconheça que nós estamos fazendo o bem. Não é? Então eu preciso aparecer que eu estou fazendo bem. As pessoas precisam saber que eu estou fazendo alguma coisa boa para os outros. Para que as pessoas digam, olha, veja como uma pessoa boa, olha, veja como uma pessoa maravilhosa, faz tanta coisa de bom para o outro. Está limitada essa experiência. Se perdeu um tanto dessa experiência com isso. A gente precisa fazer o bem, como ele diz, imbuído do sentimento de caridade e de amor, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. A gente ainda não sabe realizar desta forma. A gente ainda quer reconhecimento, a gente ainda quer um agradecimento, a gente ainda quer ouvir alguém dizendo assim, poxa, que
coisa boa que você fez, que bonito, que aquilo, porque o nosso ego ainda é vaidoso, e a gente espera esse tipo de retorno. Quando a espiritualidade nos diz que quando nós nos libertarmos da vaidade, desse egocentrismo, a gente não vai se preocupar com isso. Vocês acham que Jesus se preocupava com isso? Jesus não se preocupava com isso. Ele amava porque ele ama. Ele perdoava porque ele perdoa. Ele perdoa, ele ama, ele compreende, ele tem compaixão, porque aquilo tudo já está dentro dele sedimentado, está tudo enraizado, não há dúvida sobre isso. Quem iria dizer a Jesus que amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo é algo impossível? Não tem como. Ele é um espírito puro, aquilo já está tudo dentro dele, por isso que ele nos ensinou: perdoarás teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias, e a gente faz isso, longe da gente fazer isso. Aí os Espíritos nos dizem uma coisa importante, que para que a gente possa ser um homem de bem, é aquele homem que não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Essa é uma das coisas, a vingança é uma das coisas mais complexas dentro da natureza humana. Mais complexas. Nós somos seres vingativos. Não digo aquela vingança de você querer realmente matar o outro, pegar um revólver, dar um tiro, uma facada, isso também acontece. Mas são vinganças menores do que essas, que nós acumulamos, que nós construímos, que nós vamos organizando dentro da gente. Porque falta o perdão. É quando a gente é magoado por alguém, quando fala alguma coisa que a gente não gostou. É quando a gente guarda aquele ressentimento nos corações e a gente carrega aquilo durante muito tempo. Para ser esse homem de bem, homem aqui, quando a gente fala em homem, é a raça humana. Não está se referindo a sexo, a gênero, nada disso. É a raça humana, é a humanidade. Então, a humanidade, para que ela caminhe para esse estado de se tornar homem de bem, ela não pode ser negativa. Imagine se Jesus, naquele momento da crucificação, ele resolve, por algum motivo, colocar para fora uma vingança que ele tenha em relação aos apóstolos, em relação às pessoas que estavam ali à volta. Não teria sentido isso. Ele estaria totalmente incoerente com tudo aquilo que ele pregou. Ele se deixou levar até a crucificação para dar o máximo de demonstração de tudo aquilo que ele ensinou. Ele se deixou levar até a crucificação para demonstrar que ele não ia ter atitude violenta, agressiva, de ódio, de raiva, de vingança. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essas são palavras de um ser que não guarda nenhum rancor, nenhum ressentimento e, consequentemente, não vai ter vingança. Não tem. Porque dentro daquele coração, a cada momento que ele passava, seja de traição, seja de decepção com os apóstolos, com aqueles que seguiam ele não guardava dentro do coração nenhum tipo de mazela, nenhum lixo emocional ficava no coração dele. Não ficou nada. Então, quando ele desencarna, ele não tem nada para desejar de mal a todos aqueles que estavam ali à volta dele. Você vê o nível de evolução de um ser desse. É muito alto. Está além da nossa capacidade de entendimento. Mas a decisão dele era tão clara que ele se deixou levar até o momento final da crucificação. E ele não voltou atrás em nada. E para relembrar outra vez, naquele momento final, a maior parte dos apóstolos não ficou para ver a crucificação, com medo de serem presos, com medo de poderem serem torturados e tudo mais. Mas aí Jesus tinha uma confiança muito grande nos apóstolos.
E o que acontece depois, quando ele reaparece? Eles ganham uma grande esperança com a materialização de Jesus, né? Aquela ressurreição de Jesus, ganham uma vida nova para seguir adiante. Aí os apóstolos se transformam em grandes divulgadores, seres de um trabalho magnânimo que eles tiveram depois da desencarnação de Jesus. É Pedro, é Paulo, é Mateus, todos eles fizeram um trabalho maravilhoso e todos eles no final acabaram sendo sacrificados, muitos crucificados, decapitados, né? E a gente sabe, né? Mas eles se entregaram, eles aí já entenderam aquilo que eles estavam ali para realizar. E é esse entendimento que a gente precisa ter nesse mundo que a gente está vivendo. Nós precisamos ser esse agente pacificador que Jesus nos ensinou. Esse agente de calma, de tranquilidade, de entendimento, de iluminação. O Evangelho de Jesus é um Evangelho iluminador. É para trazer luz à nossa cegueira. É para iluminar esse mundo que hoje passa por tanta sombra, por tanta dificuldade que somos nós mesmos que criamos. Não é Deus. Deus não está criando nada disso, somos nós que estamos criando tanto desentendimento, tanto desequilíbrio, tanto desarmonia. Somos nós mesmos. E esse Evangelho, ele sendo repetido, ele sendo falado, a gente falando, repetindo, a gente consegue perceber o alcance e a beleza que ele tem dentro de cada um de nós. E ele ainda vai falando nessas características do homem de bem. Ele nos fala sobre a riqueza, ele nos fala sobre uma coisa muito importante, que é a ordem social, que colocou os homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Então o homem de bem, se ele tem uma posição social neste mundo, e ele tem pessoas sob sua responsabilidade, ele não pode agir de uma forma arrogante, autoritária, desrespeitosa em relação ao seu irmão. Na verdade, se ele está numa posição considerada dentro da sociedade acima, porque isso é só dentro da nossa sociedade perante Deus, todos nós somos iguais, não há diferença nenhuma entre nós. Esse corpo é um corpo temporário. Tudo que nós temos aqui é passageiro. O que vai ficar é a nossa essência, que é igual a cada um. Nós não temos diferença nenhuma entre um e outro. Somos filhos do mesmo Pai. E, portanto, estamos de acordo com a própria lei divina. Então, se eu recebo uma orientação divina para guiar outras pessoas no sentido de que eu sou uma pessoa que tem sob minha responsabilidade trabalhadores, empregados, qual a minha atitude? Tem que ser uma atitude respeitosa, de amor, de carinho, de acolhimento, de entendimento, para que essa posição minha realmente ela se reflita em autoconstrutivo, para auxiliar aquelas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, porque senão perde toda a finalidade daquilo que Deus me forneceu. Aí eu passo muitas vezes por situações dessa, desenvolvo uma demência, para que veja se a demência me auxilia a despertar para ser um indivíduo mais humilde, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais próxima do outro. Aí eu atravesso doenças. Que a finalidade da doença física, afinal de contas, é o quê? É nos balançar, é movimentar o nosso espírito para nos despertar para o real sentido da nossa vida. Não vem a doença quando ela é programada, não é que nós criamos, porque nós criamos também muitas doenças. Mas a doença que vem no planejamento reencarnatório, ela vem com um objetivo claro, e isso que a gente precisa ter atenção quando ela aparece. Não adianta ficar reclamando, xingando, dizendo por que eu estou doente, para que eu estou doente, que droga que isso está acontecendo comigo, por que não pega no outro. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Pegar no outro, mas como é que pode um negócio desse, gente? Desejar que o outro adoeça e você não adoeça. Olha o ponto que a gente chega, de egoísmo.
Que você fique doente, mas eu não. Mas como é que pode um troço desse? Mas nós somos assim. Que a doença fique em você, que a energia ruim vai para você, mas não passa para mim. Que Deus me livre disso. Olha o egoísmo que a gente tem nessas horas. E se a gente tivesse mais fé, a gente não ia nem pensar nessas coisas. Isso não ia nem passar pela cabeça da gente, esse tipo de pensamento. Mas a gente vê isso no dia a dia, as pessoas pensando, as pessoas falando, as pessoas repetindo isso e replicando essas ideias. Então, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que a gente precisa replicar, a gente precisa levar esta palavra de luz e de esclarecimento a outras pessoas. Por que o apóstolo Paulo ele é conhecido como um apóstolo dos gentios? Porque naquele momento em que ele assume para ele a importância do Evangelho de Jesus, ele entendeu que não era para ficar só entre os judeus. Ele tinha que levar também todo o conhecimento, tudo que ele aprendeu de Jesus, que ele não esteve com Jesus, a não ser nas aparições. Jesus desencarna antes dele se transformar. Paulo, ele diz, não, isso tem que sair daqui de dentro, a gente tem que levar para os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, os pagãos, todo mundo. Por isso que ele vai viajando de cidade em cidade, pregando aquilo tudo, para levar a palavra do Cristo, para levar o Evangelho do Cristo, para levar esse conhecimento do homem de bem, para levar o conhecimento do amor, da fraternidade, da compreensão, do entendimento, para mostrar o sentido da vida, que não é só o sentido que nós damos material à existência. Que a gente precisa abrir os nossos canais de ligação com o mundo espiritual. A gente vive com a cabeça muito voltada. Reparou? A gente vive com a cabeça muito voltada para baixo, só pensando nas coisas numa frequência muito baixa. A gente precisa elevar esse padrão vibratório para conseguir conectar com um outro padrão vibratório, para que as mentes dos espíritos superiores se conectem com a gente. E ao se conectarem, vão só trazer informações excelentes, de amor, de paz, de tranquilidade, nos guiando melhor para a nossa trajetória. A gente esquece muito de orar, a gente esquece muito de rezar, de ir dormir, fazer uma oração, de acordar, fazer uma oração, de agradecer a Deus diariamente o que temos, o que somos e a maneira que vivemos. Nós precisamos ser eternamente gratos ao Criador e a tudo o que nós somos hoje. E as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso trabalho, seja o que for, agradecer sempre. Isso é uma forma de nós mantermos um equilíbrio muito grande com o mundo espiritual e conosco. E a espiritualidade ainda nos fala uma coisa muito importante. Kardec faz uma pergunta a mais. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual jeito? Tem alguma fórmula para eu poder me melhorar e aí resistir ao mal? Como é que faz? Tem alguma receita? Kardec gosta de perguntar essas coisas. Você vê que ele vai no ponto, ele pergunta, como é que faz para ter isso? Que jeito é? Dá uma sensação como se Kardec estivesse perguntando uma coisa básica, como se ele não tivesse já pensado sobre isso. Não é isso. Ele fazia perguntas muitas vezes básicas para que a codificação viesse bem clara para todo mundo. E aí o Espírito responde numa linha. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Que a gente sabe essa frase que é atribuída a Sócrates, mas pode ter sido atribuída a outros filósofos, que podem ter falado isso e ter tido registrado isso lá. Ou seja, o que é mais importante é o autoconhecimento. O nosso autoconhecimento. Eu saber quem eu sou. Qual de nós sabe como cada um de nós é por dentro? A gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco como nós somos. Nós ainda somos seres muito inconscientes. A gente não tem a percepção ainda, a clareza, a consciência, a lucidez de quem nós somos. Por isso a gente erra muito, a gente ainda fraqueja muito, a gente é muito deficitário porque a gente não se conhece.
E ao não se conhecer, a gente erra. A gente só vai conseguir acertar mais na medida em que a gente passe a se conhecer, a conhecer as coisas que precisam ser melhoradas dentro de nós, que são as nossas deficiências, o nosso lado frágil, o nosso lado que ainda precisa ser trabalhado. Não é arrancado, não é extirpado de dentro da gente. Ele precisa ser transformado em alguma coisa benéfica para cada um de nós. Eu repito aqui uma coisa que eu já falei para vocês, que durante um tempo eu ficava pensando por que eu tinha que vir à tribuna para falar, para fazer as palestras, porque na verdade qualquer um pode estudar e eu não me sinto uma pessoa moralmente com uma estrutura para poder falar sobre isso aqui. E uma vez eu ouvindo Divaldo Franco falar sobre isso, Divaldo falou que Joana de Ângeles tinha dito que a melhor maneira de você limpar um cano sujo é atravessar uma água limpa. Aí eu entendi, né? O cano sujo precisa ser limpo, e à medida que você limpa é como? É permitindo que a espiritualidade atue através de você e você possa ser esse canal que vai transmitir. Tá? Aí eu me acalmei, porque ajuda a gente a pensar que a espiritualidade está agindo através da gente, nos auxiliando a limpar, a entender. Porque à medida que a gente fala, a gente escuta, a gente pensa, a gente reflete. Por isso que o Espírito falou o que para a gente? Instruí-los, amai-los. Né? Então a gente precisa nos amar, mas a gente precisa se instruir. Se a gente se instruir, a gente compreende melhor toda essa dinâmica e vai adquirindo o quê? Uma coisa que é a consciência, a lucidez que a gente precisa. Porque a gente vive muito perturbado nesse mundo. A perturbação é muito grande. A gente se perturba muito rápido, a gente perde o equilíbrio, a gente perde o centro, a gente perde a harmonia e muitas vezes a gente toma atitudes que são completamente equivocadas. E aí, na medida em que a gente vai se conhecendo, na medida em que a gente vai estudando a si mesmo, a gente vai se autoconhecendo. E aí, para finalizar, Santo Agostinho, nesta passagem, ele fala da maneira como ele fazia para se autoconhecer. Ele, a cada dia, ele interrogava na consciência dele mesmo o dia todo dele, diariamente, ou seja, terminava o dia, ele fazia uma reflexão do dia inteiro dele e via aquilo que tinha sido bom e aquilo que tinha sido ruim, e aquilo que precisava melhorar e aquilo que ele tinha atingido o objetivo. Mas diariamente ele fazia esse inventário dele mesmo, esse interrogatório dele mesmo. Ele não deixava como a gente faz, vamos fazer uma avaliação dia 31 de dezembro, dia 1º, vamos ver como é que a gente viveu esse ano todo, vamos fazer uma avaliação. Não, passou muito tempo. Santo Agostinho sempre falou que tem que ser diariamente esse inventário, esse interrogatório, essa percepção, para que a gente possa ver o que a gente errou principalmente e corrigir aquilo logo. Tá? O que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido, mas tem que ser imediato. Não pode esperar daqui a um ano eu vou fazer uma correção. Vai demorar demais. Tá? A correção precisa ser imediata. E ele falou que o jeito de se fazer isso é diariamente. E Kardec complementa no final: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Ou seja, a grande parte das nossas faltas, aquilo que a gente erra, a gente não percebe. Ou seja, a gente não tem consciência do erro que a gente cometeu. A gente ainda vai precisar ainda de um bom tempo para tomar consciência e dizer, isso aqui está errado. Só tem um jeito de fazer isso, gente, é exercitando. É que nem a matemática. Você tem que fazer exercício, você tem que fazer equação, você tem que ver como faz, como não faz. Todo dia você tem que exercitar, que aí você vai aprendendo. Você quer aprender português? Você tem que ler, você tem que fazer os exercícios, você tem que fazer redação, você tem que escrever. A gente quer melhorar moralmente, a gente tem que se perguntar todo dia se aquilo que eu fiz durante o dia está de acordo com o Evangelho de Jesus ou não. Se não estiver de acordo, o que precisa ser feito para melhorar? É isso que a gente tem que fazer, mas a gente é preguiçoso. E aí a preguiça
acaba dificultando a gente para a nossa própria existência. Meus irmãos, que esses ensinamentos do homem de bem, traçados aqui pela espiritualidade, realmente possam nos ajudar a caminhar melhor dentro de cada um de nós. Muita paz.